Pessoal, nós vamos então hoje falar sobre um tema muito importante e muito difícil, sede perfeitos, né? Uma coisa assim que nos assusta imaginar que de alguma forma nós tivemos esse convite para nós chegarmos à nossa perfeição. Mas antes da gente entrar nesse tema mais árduo, né, nós vamos primeiro pedir a proteção da nossa espiritualidade. Então eu convido a todos a fechar os olhos, tranquilizar o espírito e nos ligarmos com a espiritualidade aqui presente. Primeiramente, nós cumprimentamos as equipes que aqui trabalham, a equipe de limpeza, higienização, que desde cedo já preparou o ambiente para que tivéssemos um encontro bem harmonioso. Nós também cumprimentamos e agradecemos a equipe de proteção, que faz um círculo energético em volta dessa casa e assim impede que qualquer energia negativa possa entrar aqui e nos atrapalhar nesta noite. Cumprimentamos os nossos anjos da guarda, esses amigos que estão sempre do nosso lado, nos auxiliando, nos intuindo nos momentos mais difíceis, e pedimos que eles continuem nos amparando e nos sustentando. Pedimos a eles que promovam a nossa ligação com a nossa mãezinha. Diante de Maria, essa mãe de bondade, de amor, nós agradecemos por todas as vezes que ela intercedeu em nosso favor e pedimos a ela que nos leve até o seu Filho Jesus. Diante desse nosso irmão e mestre, nós agradecemos pelas suas lições, agradecemos por ele ter vindo até nós para nos mostrar o caminho de volta ao Pai e pedimos a ele agora que promova a nossa ligação com o nosso Pai Maior. Diante desse Pai, nós nos ajoelhamos espiritualmente e agradecemos a ele por tudo aquilo que ele nos permite ter, por tudo aquilo que ele nos permite ser. Agradecemos por esta oportunidade bendita da reencarnação e por podermos estar reunidos aqui nesta noite em seu nome. E, seguindo a prece que Jesus nos ensinou, que nós promovemos essa interligação. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos então entrar nesse nosso tema. Sedes perfeitos. Jesus disse isso diante dos seus discípulos. E a proposta ali era que eles pudessem evoluir. Nós temos que entender que, assim, Jesus conhece as nossas limitações, assim como o Pai, né? E ele sabe de toda a potência que é, né, essa figura que nos ilumina, que nos ampara, que é Deus. Então, ele sabe que nós nunca conseguiríamos chegar a essa perfeição completa. E sim, uma perfeição limitada, né? Conforme a nossa colocação aqui neste planeta. Então, a gente pode fazer uma analogia para ficar mais fácil da gente entender como seria isso. Vamos imaginar uma árvore enorme, frondosa, com galhos fortes. E essa árvore, ela espalha suas sementes. Desses brotinhos são feitos bonsais. Então, esse bonsai, ele vai crescer de uma forma limitada. Mas como ele tem a mesma semente desta árvore, ele também vai ter as mesmas características. Ou seja, né, ele vai ser, dentro do seu tamanhico, uma árvorezinha frondosa, também com o seu tronco rijo. E é isso que Jesus nos pede, que dentro da nossa possibilidade neste mundo, que é um mundo de seres imperfeitos, que nós possamos atingir esta capacidade de, vamos chamar assim, né, perfeição. Então, uma perfeição relativa, né?
bem direcionada às nossas possibilidades. O que Jesus disse aos seus apóstolos é que eles poderiam fazer isto, né? Crescer dentro de toda a sua capacidade, porque dentro deles tinha uma centelha divina, tinha essa sementinha. Nós somos feitos à imagem e perfeição do Pai. E por isso mesmo podemos ter as suas características principais. A característica principal de Deus, qual que é? A bondade. Acima de tudo, a bondade. Ele é todo onipotente, onipresente, mas, acima de tudo, ele é bondoso com todos nós, né? Paciente. E é isso que esperam, né? Que nós possamos trabalhar a nossa bondade, a nossa paciência. É importante a gente entender que, dentro dessa nossa evolução, nós temos ali degraus a serem subidos, né? Então, cada um passinho, cada um degrauzinho que a gente sobe, a gente já está caminhando para essa evolução. Dentro desse capítulo, é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o versículo 3 tem um item que fala sobre o homem de bem. Então, Jesus deixa claro que, para que nós nos tornemos perfeitos, nós temos que ser homens de bem, ou seres do bem. O que seriam esses seres do bem? Pessoas que estão mais preocupadas com a sua própria evolução do que efetivamente com as pessoas que o cercam, né? Então, em vez de sermos críticos com as outras pessoas, né, de pesarmos a mão nas atitudes das outras pessoas, nós devemos direcionar essas preocupações para nós mesmos, para a nossa própria evolução. A proposta aqui é que a gente cada vez mais busque olhar para dentro de nós e perceber que dentro de nós estão os nossos principais inimigos. E cada vez mais passamos a olhar para fora e ver nos nossos semelhantes os nossos irmãos. Então, é essa inversão de papéis que nos é pedido, né? Olhar para cada um e perceber que cada um aqui tem também essa centelha divina. Cada um foi feito aqui para o bem. Cada um aqui também está, como nós, né, caminhando ali para essa evolução. E o nosso combate tem que ser com esses inimigos interiores. Deus nos deixa claro que cada etapa da nossa vinda aqui para a Terra, nós podemos trabalhar com mais ênfase ou 2 ou 3 dos nossos defeitos, né? A gente não consegue, muitas vezes, fazer essa transformação em uma única vinda aqui para a Terra. Nós temos vários exemplos aí na literatura, não só espírita, né, mas na literatura religiosa, que nos fala de pessoas que conseguiram isso, né? Paulo de Tarso, a gente ouviu falar muito sobre ele, Maria de Magdala, né? E diversas outras pessoas ali que são considerados santos, porque conseguiram aproveitar muito bem uma das suas vindas aqui para a Terra. A ideia, então, é que dentro dessa nossa proposta, a gente tenha um lema sempre em mente. E Jesus nos deixa claro que esse lema é a caridade, né? A proposta é que a gente sempre pense o que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente, para melhorar a vida dos meus irmãos e, consequentemente, com isso, né, melhorar também a minha própria vida. Eu só vou conseguir fazer com que a minha vida seja melhor se eu trabalhar em bem, né, em benefício, em prol do outro, né? Jesus nos dá uma missão que nos parece bem difícil quando ele fala dessa questão de ser perfeito, que ele diz que é assim: para a gente chegar à perfeição, a gente tem sempre que amar os nossos inimigos, né? Perdoar todos aqueles que nos fazem o mal e orar para aqueles que nos perseguem. Então, não é uma coisa assim tão simples, mas é possível, né? Quando a gente se controla, quando a gente se analisa. E isso é feito diariamente, gotinha a gotinha. Dentro do item
que fala do homem de bem, ele deixa claro que para sermos homens de bem, é importante que a gente preste muita atenção na nossa fé, que a gente sempre entenda que Deus, na verdade, ele é justo e bondoso. Então, se algumas coisas acontecem, não é para o nosso mal, né? Essas coisas são colocadas no nosso caminho para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. A gente, tendo fé em Deus, na sua bondade, né? E entendendo o seu amor por nós, a gente percebe que algumas coisas que nos revoltam, que nos tiram do caminho do bem, na verdade, se nós olharmos com outros olhos, vão ser vistas como um remédio, alguma coisa mais amarga, mas que é para o nosso benefício, para a nossa saúde depois, né? E ele diz também que, da mesma forma que a gente tem que ter fé em Deus, a gente tem que ter fé no futuro. Fé no futuro, o que seria isso, né? Fé no futuro é acreditar que algumas coisas a gente não vai colher agora, algumas coisas a gente não vai nem sequer conseguir compreender agora, porque não fazem parte deste nosso mundo. Então, algumas coisas que a gente anseia, a paz, o amor, né, fraternal ali que envolva todos, a felicidade, né, que assim é o anseio de todo mundo, talvez a gente não consiga encontrar agora. Por isso a fé no futuro, né? Jesus já nos disse também, né, que o reino de Deus é muito grande, né? E que onde nós vamos, onde nós teremos realmente a realidade, a felicidade, onde nós podemos reinar ali junto com o nosso Pai, fica num patamar superior. Então, é acreditar nisso, né? Quando a gente acredita que a gente vai ter esses benefícios futuramente, quando a gente conseguir crescer ali um pouquinho, né, subir mais alguns degrauzinhos, aí a gente começa a entender que algumas coisas que nos fazem mal, nos irritam, nos tiram desse caminho da retidão, são de tão pouca importância, né, nos valem tão pouco e nos leva ali de volta para nosso aprimoramento, né? Quando ele fala da questão da caridade, ele deixa claro que a caridade ela é muito mais ampla do que aquilo que a gente imagina. Então, a gente fala assim, tem que viver na caridade. O que é isso, né? Então, eu vou pegar lá um percentual do meu salário, vou pegar todo mês 5%, 10% e vou doar para alguma instituição. Isso é muito pouco, né? O que ele quer da gente é muito mais do que dispor de um bem que não faz bem para ninguém. A gente precisa do dinheiro para viver aqui, né? Mas ninguém leva esse dinheiro adiante. Em compensação, quando a gente faz alguma coisa que enriquece os outros, as pessoas vão levar consigo este tipo de ensinamento. Então, vamos lá. É muito mais válido eu fazer a caridade de forma diminuindo, por exemplo, a questão da necessidade dessa pessoa. Em vez de doar o dinheiro, fazer com que ela tenha uma fonte de renda ou uma forma dela mesmo, né, se desenvolver. Uma outra forma de caridade é quando a gente deixa de lado, por exemplo, o nosso orgulho e auxilia essa pessoa nas atividades mais simples. Então, a pessoa está lá varrendo, limpando, recolhendo lixo, e a gente auxilia nisso, né? Uma outra forma é a gente deixar de lado a nossa vaidade, por exemplo, deixar um título que a gente tem ali, que, né, carrega, e nos fazermos iguais, para que essas pessoas não se sintam humilhadas, que essas pessoas também se coloquem diante das situações. Por exemplo, estamos todos numa roda, discutindo alguns temas. E algumas pessoas que são lá um pouco mais simples, têm menos estudo, elas podem se sentir constrangidas de colocar a sua opinião. E, com isto, elas deixam de crescer, porque elas não aprendem, não exteriorizam, não discutem, não debatem o seu ponto de vista e deixam de crescer. Quando a gente omite, né, esse nosso conhecimento, muitas vezes a gente está sendo, então, caridoso. Então, a caridade ela é muito mais extensa do que se pode pensar. É importante que a gente entenda isso, né? E que a gente, todos os dias, analise de que forma eu posso ajudar
quem está do meu lado. Outro ponto importante que ele deixa claro é que dentro dessa nossa busca da perfeição, a gente também tem que seguir o que está escrito, né, numa das leis naturais, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, a gente falou da caridade, falta a justiça e o amor. E a justiça, pessoal, é quando a gente, de alguma forma, deixa de querer julgar os outros pela nossa cartilha. A gente tem que entender que a realidade das outras pessoas, muitas vezes, é diferente da nossa. E aquilo que nos parece errado e que a gente critica tanto, é o máximo de bondade que essa pessoa consegue chegar. Ou é aquilo que ele estava habituado a fazer, né? Está dentro da sua limitação. Então, quando a gente, de alguma forma, entende que nós temos que ser juízes apenas de nós mesmos, para evitar que a gente continue no erro e deixe, né, a benevolência para olhar o comportamento do outro, aí também nós estamos praticando essa bondade e sendo seres do bem. Só para a gente ter isso mais claro, né, para a gente conseguir lembrar um pouco melhor desses ensinamentos de Jesus, nós temos um exemplo bem importante, que é uma resposta de Santo Agostinho para uma das questões do Livro dos Espíritos, né, quando perguntam justamente sobre isso, sobre como sermos pessoas do bem e como podermos, né, crescermos, né, chegarmos ali próximos do que é a perfeição nesse nosso estágio. E Santo Agostinho diz para que a gente faça como ele fazia quando estava na Terra, né? E diz que, assim, todos os dias, quando ele ia dormir, ele se questionava. A primeira pergunta que ele fazia era: eu exercitei todas as atividades que me foram atribuídas naquele dia? Ou seja, eu cumpri o meu dever integralmente? Se eu não cumprir, essa é a lei da justiça, né, dentro da lei do trabalho. Então, se eu não cumprir isso, de alguma forma eu onerei alguém, né? De alguma forma eu prejudiquei alguém, eu não fui justo. Então, tudo aquilo que me cabe, eu tenho que exercitar. Próxima pergunta é: alguém neste dia ficou magoado com alguma atitude que eu tomei? Ou seja, de alguma forma eu fui ou injusta, ou grosseira, eu atingi, eu prejudiquei, ou eu magoei alguma pessoa, né? Se eu fiz isso, no dia seguinte, eu teria que retomar, né? E, de alguma forma, tentar compensar também, como a questão de não ter feito todos os meus deveres, né? No caso de eu ter magoado alguém, ter prejudicado alguém, também tentar compensar isso. E, por fim, a última pergunta, que resume um pouquinho essas duas anteriores, né? Ele se questionava sempre: hoje, se Deus vier me buscar, eu estou preparado para ir e não me envergonhar quando eu chegar no reino celeste? Se eu tenho ali alguma pendência, né, alguma coisa que possa fazer com que eu chegue lá e fale: ai, né, cheguei aqui, ainda estou devendo isso, tenho todos esses débitos, semana passada fiz todas essas coisas erradas, e de alguma forma eu vou chegar envergonhada ali na nossa casa, né, real. Então é importante que a gente repense isso. O que eu tenho que fazer para que eu possa melhorar e, de alguma maneira, não me sentir mais envergonhada, né, do tempo que eu passei aqui na Terra? Resumindo, então, o pensamento de Santo Agostinho, né, e essas propostas de sermos bons e sermos, né, consequentemente, com esta bondade, sermos perfeitos, nós temos lá que pensar sempre, né? Nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. E, portanto, nós somos responsáveis pelo bem que a gente faz, por todo o mal que a gente não faz e por todo o mal que a gente não deixa acontecer. Então, vai um pouco além da questão de sermos só bons ou maus, né? Nós temos que ser também responsáveis pela bondade que reina à nossa volta. É essa, então, a mensagem que Jesus nos passa, né, nesse capítulo 17. E agora eu os convido a
trabalhar um pouco pela obra de Jesus, né? A fechar os nossos olhos, a buscar dentro de nós os nossos melhores sentimentos e, como Jesus nos orientou, a vibrar por todos os nossos irmãos, imaginando que o nosso planeta Terra agora é banhado em muito amor. E esse amor vai chegando a todos os países, principalmente aqueles onde nós temos irmãos ainda que padecem com fome, com frio, por guerras. E vamos vibrando pelo nosso país com muito amor, por todos os dirigentes do país, vibrando por aqueles nossos irmãos que ainda se comprazem na criminalidade, por todos aqueles que vivem em cadeias, reformatórios, delegacias, casas de correção diversas, vibrando amor também para todos aqueles que vivem em lares coletivos como asilos e orfanatos, por todos os nossos irmãos que vivem nas ruas, todos aqueles que ainda se debatem em vícios diversos, principalmente nas drogas, e vamos vibrando por todos os nossos dirigentes religiosos, por todas as religiões que pregam a palavra de Deus, especialmente pelos propósitos do Espiritismo, por todas as casas da Aliança, por todos os trabalhadores que frequentam essas casas, por todos os assistidos que vão buscar ali um alento, e também vibramos pelos nossos lares, que é um óleo para a gente poder crescer através das atitudes que nós temos nesses lares. Vibramos por todos os nossos familiares que lá estão e vibramos com muito amor por todas aquelas pessoas com as quais temos mais dificuldade de relacionamento, aquelas que consideramos nossos inimigos, aqueles que de alguma forma nos irritam, nos despertam os maus instintos, os maus pensamentos. Emanamos amor, imaginando que esse nosso irmão, assim como nós, um dia será um ser perfeito e será um ser do bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.